Olá, bem-vindo mais uma vez, eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais e eu estou nessa sequência falando um pouco sobre o surgimento do anticristo, embora seja claro para mim que o anticristo já vem, o seu espírito ou o espírito do anticristo já vem agindo na humanidade ao longo dos últimos 2 milênios pelo menos, né? Já que, como eu disse aqui algumas vezes, em 1 João nos revela que o espírito do anticristo já estava no mundo naqueles dias, logo depois de Jesus ter subido aos céus e de ter sido derramado o Espírito Santo. Então, esta batalha espiritual do Espírito Santo revelando a Jesus Cristo nos corações e o espírito do anticristo agindo, preparando aí o surgimento profético, né, a sua manifestação sobre a terra. Então é claro que esta atividade vem acontecendo e de uma maneira estratégica. Nós podemos ver, você que estuda um pouco mais aí acerca da nova ordem mundial, você sabe que o sistema da nova ordem mundial vem sendo preparado há centenas de anos, não é? Então o diabo conhece a Bíblia, ele sabe que vai chegar um tempo em que ele vai ter o direito de agir por um curto espaço de tempo. E o espírito do anticristo, então, está agindo sobre a humanidade e sobre a igreja ao longo destes anos, preparando este momento da história em que o anticristo vai emergir enquanto uma entidade, aparentando uma pessoa física, vai se manifestar e vai assumir o controle do mundo. E o que eu quero compartilhar aqui é que há claramente alguns sinais deste espírito do anticristo agindo hoje, tanto no mundo como na igreja. Eu já falei, eu vou dividir isso em alguns vídeos. E eu quero começar sobre o efeito do espírito do anticristo agindo na igreja. Porque a igreja, ela vai, de alguma maneira, se tornando cada vez mais secularizada ao longo das últimas décadas. Muitos ensinos estranhos à origem do evangelho vão sendo pregados e vão sendo estabelecidos como verdades espirituais. E eu não vou aqui discutir quais sejam, mas eu vou discutir os seus efeitos, vou discutir os seus frutos. E a palavra de Deus nos traz, então, o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Ele fala alguma coisa muito interessante. Ele fala, então, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 4, e aí ele diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável, pois pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então veja que nos últimos dias o resultado do efeito do Espírito Santo agindo no mundo e agindo de uma certa forma dentro da igreja vai trazer então, como tem trazido e já trouxe, ensinos de demônios, ensinos de espíritos enganadores confundindo, entrando na igreja. Então o evangelho da nova era, o evangelho que prega seja feliz, o evangelho que prega você ao centro de todas as coisas, este ensino e os derivados deles levam as pessoas à apostasia, porque esse ensino não tem a revelação do Espírito Santo de Deus, não tem a manifestação da vida de Jesus Cristo, não tem poder para transformar, leva a uma vida espiritual rasa e carnal, porque não há arrependimento de pecados, não há revelação da vida de Jesus Cristo, é o espírito do anticristo influenciando através de espíritos enganadores e ensinos de demônios dentro da igreja. Muitas práticas adotadas nas últimas décadas foram muitas assumidamente revelação de alguém que trouxe porque uma pessoa endemoniada denunciou aspectos das trevas. Então, algumas doutrinas foram estabelecidas literalmente a partir de ensinos de demônios e de uma maneira inocente ou ingênua por alguns, ou até mesmo deliberadamente estratégica pela parte de outros. Esse ensino entrou, principalmente na área de batalha espiritual e de libertação. Nós temos que saber praticar o que a Bíblia nos diz acerca de batalha espiritual, que é claro que existe, de libertação de demônios, que é claro que é necessária, apenas e exclusivamente pela palavra de Deus e pelo aprendizado dos que ministram, exercendo a palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo.
outras estratégias de atrair pessoas para dentro da igreja, para se sentirem melhores e confortáveis. Foram trazidas estratégias de marketing sobre bem-estar, conforto, estratégias outras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que atrai para Jesus Cristo é a pregação da verdade da palavra, é a verdade do evangelho, confrontador inclusive, exortador muitas vezes, necessariamente para que haja quebrantamento, arrependimento, transformação. E eu creio que esses ensinos, eles vieram inspirados sutilmente por ensinos de demônios e espíritos enganadores agindo dentro da igreja. E esses sintomas, eu posso dizer então, são os efeitos da chegada do anticristo. Porque ele vai se manifestar, como lemos em outro texto, e eu vou colocar aqui embaixo nas observações, através da apostasia que se estabelece no meio da igreja para que venha o anticristo. Então a apostasia da igreja está associada ao surgimento do anticristo, e veja que então isso não acontece subitamente, mas isso é uma trajetória, é uma sequência que vai acontecendo, e a igreja estar vivendo aquele evangelho da igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que diz para Jesus: estou rico e abastado, e Jesus diz: não sabes que é miserável, pobre, cego e nu. Esta igreja apóstata que eventualmente ficará no início da grande tribulação, como eu já falei em outros vídeos que eu creio, esta igreja ela é estabelecida, ela é distorcida da sua posição, enganada, seduzida pelo falso ensino que vem através do ensino de demônios e que vem através da inspiração de espíritos enganadores. Por que acontece isso? Podemos ver que nos últimos anos muitas igrejas têm nas suas lideranças pessoas que mal conhecem a Bíblia, pessoas que são escolhidas para cuidar de pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade. São pessoas que mal se converteram, mas num desejo de um crescimento desenfreado, são colocados como líderes porque são simpáticos, carismáticos, falam bem, são bem articulados ou conseguem atrair muitas pessoas. Isso não é fundamento bíblico para exercer liderança, porque não tem o ensino da verdade para compartilhar com aqueles que precisam. Então nós estamos vendo aí se perpetuar um nível muito baixo de pessoas que não conhecem a palavra, cuidando de pessoas, e muitas delas bem intencionadas, trazendo como se fossem verdades espirituais o ensino do politicamente correto. Então ser politicamente correto segundo o mundo passa a ser quase que um valor espiritual cristão, o que está longe da verdade. A palavra da verdade confronta o sistema do mundo. A palavra da verdade não será muitas vezes politicamente correta, porque fala de verdades mais altas, verdades mais profundas, verdades que vêm da Bíblia revelada como é e como está escrita, porque o Senhor Deus, ele disse que ele vela por sua palavra para cumpri-la. Você não precisa se preocupar em defender a Bíblia, o Espírito Santo de Deus defende a Bíblia. E quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo revela a palavra de Deus para que as pessoas possam receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o Senhor que revela a sua palavra, é o Senhor que ensina a palavra, mas se não há palavra, não há Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, não por ouvir boas palavras de pessoas, não por ouvir líderes carismáticos e bem-intencionados, não por ter um ambiente confortável, mas vem pela palavra da verdade que revela em primeiro lugar a necessidade de arrependimento de pecados, a necessidade de receber Jesus o Cristo como Senhor e Salvador. Não falamos apenas de Deus, que é um conceito muito amplo e todos podem encaixar, mas falamos de Deus através de Jesus Cristo, e quando falamos de Jesus Cristo, a confronto. E o espírito anticristo quer tirar Jesus Cristo do Evangelho, porque ele pode então praticar o engano. Quando Jesus Cristo não se faz presente, não há Evangelho, não há relação com Deus, não há salvação eterna, não há manifestação do Espírito Santo, mas há uma agradável confraria de pessoas cristãs e bem-intencionadas para fazerem projetos sociais admiráveis, para ter boa música, para ter boas reuniões, para ter um círculo de amigos que quer praticar valores morais elevados, valores éticos elevados, e tudo isso é muito bom.
Mas tudo isso não tem solidez, não tem firmeza, não tem fundamento espiritual. E esse fundamento espiritual, quando se faz ausente nos tempos em que estamos vivendo, levará muitas pessoas a se sentirem enganadas quando a temperatura começa a subir e Deus não faz algumas coisas que elas esperavam que fossem fazer. Porque Ele disse que os últimos dias serão difíceis. Os últimos dias serão confrontadores, nos últimos dias haverá perseguição aos que pregam a verdade. E essa transição, como eu já falei, do princípio das dores para o início, para a imersão do anticristo, em nome de Jesus, eu creio que é separada por um arrebatamento pré-tribulacionista, por aqueles que vão poder ser livrados de todas as coisas que virão. Mas um dos sintomas da manifestação ou da presença do anticristo é a apostasia. E a apostasia vem justamente por pessoas que receberam um ensino que não é o ensino da verdade e que quando as coisas mudam e o mundo fica diferente, não tem fundamento para resistir e apostatarão da sua fé. Então, eu compartilho com você esses textos porque eles estão diretamente ligados ao texto de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E essa é uma manifestação de muitas pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, se dizem crentes em Jesus Cristo, que escolhem aquilo que querem ouvir e querem ouvir apenas aquilo que lhes é agradável. Quando o evangelho confronta, quando alguém prega de uma maneira contundente, dizem que essa pessoa é religiosa ou que é fariseu, porque está pregando algo que, embora bíblico, é contrário às suas crenças, que são fundamentadas em si mesmas e não na própria palavra. E escolhem então igrejas que pregam esse tipo de evangelho, como a própria palavra de Deus diz, falando exatamente dentro do contexto dos últimos dias, e tudo isso, como eu digo que eu creio, e estou compartilhando para a sua avaliação, não estou dizendo assim estou dizendo assim eu creio, reflita sobre isso, porque eu entendo que esta é uma das maneiras do espírito do anticristo já estar agindo nos nossos dias, trazendo engano na vida daqueles que não conhecem a palavra da verdade e que estão recebendo um evangelho misturado, um evangelho morno, um evangelho apóstata. Fuja desse tipo de coisas. Busque fundamento na palavra de Deus para a sua vida. Fundamente, saiba com clareza o que você crê, porque o espírito do anticristo já está agindo em breve e ele vai se manifestar de uma maneira clara. Mas os seus efeitos já estão visíveis. Você consegue ver o que acontece na igreja de Jesus ao redor do mundo hoje? Você consegue perceber o quanto da apostasia está entrando em nosso meio? Veja os sinais. Preste atenção no que está acontecendo, conheça a palavra de Deus e perceba o avançado da hora em que nós estamos. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.